Se você já disse em algum momento da sua vida que você gostaria de criar conteúdo para qualquer rede social, inclusive aqui para o YouTube, mas não consegue porque você trabalha e não tem tempo, esse vídeo é para você. Nesse período em que eu trabalho com redes sociais, planejamento e estratégia de conteúdo, eu tenho percebido, né, que a maior dificuldade das pessoas que querem começar a criar conteúdo e não conseguem não é a falta de tempo. Pasme, não é a falta de tempo, é a falta de planejamento. Eu já vi inúmeras pessoas que têm um talento incrível, que têm tudo para desenvolver, criar conteúdo, tem criatividade, tem desenvoltura em frente à câmera, mas ela não consegue se planejar para fazer isso acontecer. Você se identifica com isso? Prazer, eu sou a Érica Barreto, eu sou empreendedora especificamente no ramo digital. Eu faço isso há 6 anos e durante esse período eu já ajudei inúmeras pessoas a conseguirem monetizar canal, fazer o canal crescer no YouTube, crescer suas redes sociais, e eu garanto para você que se você conseguir criar um sistema de planejamento, você consegue criar conteúdo para todas as suas redes sociais, ou pelo menos para 2 principais, que é o que eu recomendo no início. Então vem comigo, porque aqui no canal eu apresento estratégias, experiências para pessoas comuns, pessoas que têm família, que têm seus trabalhos, conseguirem criar conteúdo nas suas redes sociais, conseguir criar conteúdo para o seu canal e sem gastar muito tempo de sua vida e sem gastar muitas horas da sua vida, que é extremamente desgastante, não é mesmo? Eu sei bem como que é isso, porque eu já vi isso acontecer com muitas pessoas. Então, bora começar o conteúdo, fica aí porque isso vai ser muito importante. Eu vou trazer um passo a passo aqui de mentalidade, um passo a passo do que fazer para vocês conseguirem realizar esse sonho e tirar esse sonho do papel. A maior mentira que eu já ouvi falar sobre criação de conteúdo é que você precisa criar conteúdo todos os dias. Óbvio, tem rede social por aí que precisa, né, um pouco mais de dedicação ali diariamente, naquela aba chamada Stories, né? Mas não é nada também assim que você não consiga se programar. O meu desafio como profissional dessa área, né, estrategista de conteúdo, sempre foi conseguir encaixar os conteúdos na vida dos meus clientes. E para isso eu fui criando meios, sistemas, né, ferramentas para que ele não precisasse ficar afobado todos os dias pensando no que vai fazer, pensando o que vai produzir. E acredite, os maiores influencers que você conhece, você pode me falar aqui no comentário qualquer um, eu tenho certeza que se ele já é um influencer, um profissional grande em qualquer rede social ou mesmo aqui no YouTube, ele não faz isso todos os dias, gente. Ele tem um planejamento certinho, né? Normalmente tem profissionais como eu por trás, né? Que são estrategistas de conteúdo pensando nisso por ele. Mas isso não significa que você, por estar começando, não consiga usar a mesma metodologia ou uma metodologia similar, né? Você consegue também criar uma sistematização. Então, o principal erro que você pode cometer e pensar logo de início é que todos os dias você precisa criar um conteúdo novo. Isso não é uma verdade. Você pode planejar o conteúdo todo da semana que você vai postar, e aí você vai gravar tudo de uma vez e programar na rede, né? Então aqui no YouTube e em todas as outras redes, você tem a possibilidade de fazer programação para que aquela rede possa ir postando aquilo conforme a sua necessidade ou o seu planejamento. Esse pensamento de que você tem que dedicar todos os dias um tempo para isso, muitas vezes te afasta de realizar esse sonho. Por quê? Porque você está cansado, né? A gente está cansado às vezes da rotina, se você tem família, se você tem filhos, ou se você tem um deslocamento
para o seu trabalho, se você trabalha com CLT ou qualquer outra coisa, e aí você dedica 8 horas ali, sei lá, 9 horas para o seu trabalho, mais o tempo de deslocamento. Aí chega em casa, você tem que cuidar, né, das tarefas da casa muitas vezes, ou dar uma atenção para sua família. É óbvio que parece algo totalmente inviável, e é realmente inviável você dedicar todos os dias, sei lá, 3, 4 horas do seu dia para criar conteúdo. Mas essa forma de pensar te afasta do seu sonho. Não é, porque não é de acordo com a realidade. O que eu tô te garantindo aqui, que existe uma forma de você fazer, sem que você tenha que todos os dias dedicar tempo para isso. Um tempo longo, principalmente. E aí, me veio aqui na mente agora, uma frase que muita gente diz e que, nossa, chega a dar um ranço na galera quando vem essa frase, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Em partes, né? Se você for levar ao pé da letra, isso é verdade. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mas quando você vai pensando nas variáveis da realidade de cada um, isso daí muda um pouquinho, né? De figura. A história muda um pouquinho de figura. Porque apesar de todo, né, de forma literal, todo mundo ter as mesmas 24 horas, a gente sabe que a realidade de cada um, né, ocupa as 24 horas de maneira diferente. E novamente, qual é o problema de você não conseguir encaixar uma produção de conteúdo dentro das suas 24 horas? E aí eu não quero saber o que você faz na sua vida. Porque eu sei que existem pessoas que gastam tempo demais no deslocamento para o trabalho. Tem gente que tem filhos pequenos ou, né, filhos que demandam muita energia mental, física, nossa, né? E tem toda a questão de você passar ali dar amor, dar carinho, né, pro filho, porque isso é uma coisa de extrema importância para a formação dele. Eu sei que você tem que dedicar tempo de qualidade para as pessoas que você ama, para sua esposa, para o seu esposo, enfim, seja lá quem for. Eu sei que isso acontece, mas o que você precisa diante disso, gente? Planejamento. Planejamento. Porém, eu entendo que como que você vai planejar uma coisa se você está no escuro? Você nem sabe o que você tem que colocar nesse planejamento. E é por isso que eu estou aqui para te ajudar nisso. Eu vou te passar exatamente o que você tem que colocar no planejamento. Se inscreve aqui no canal, porque isso vai vir com certeza. Eu tenho diversos vídeos já sobre isso, né? E eu quero fazer um vídeo especificamente mostrando todo o passo a passo do que você tem que incluir no seu planejamento e como fazer isso. E aí você vai entender, como que as janelas de tempo que existe na sua realidade são desperdiçadas. Aí você vai entender que sim, se você tiver um planejamento legal, você consegue dentro dessas janelas colocar essa produção de conteúdo, né? Então não é uma coisa difícil, é simples de fazer desde que você saiba o que tem que ser feito, concorda? Normalmente, para uma pessoa comum, o que eu falo que é uma pessoa comum, gente? É aquela pessoa que tem uma rotina comum, trabalha ali as suas 8, 9 horas do dia, aí essa pessoa, sei lá, trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, tem uma vida pós-trabalho comum, né? Às vezes estuda, às vezes ela tem filhos, tem uma família que, né, para cuidar, tem que ir no mercado fazer uma compra, tal, é uma pessoa comum, né? Então que eu não tô usando aqui as exceções que a gente sabe que existe, ok? Para essa pessoa comum, o que eu indico normalmente? Eu quero criar, Érica, eu quero criar um canal no YouTube. Como que eu faço isso? Então, de maneira geral aqui, depois a gente vai esmiuçando isso em outros vídeos. Separa um dia só para você planejar o conteúdo. Planejar o conteúdo.
O que é planejar o conteúdo? É pensar, né? Depois, gente, que você já criou, pensou no nicho do canal, já pensou quem vai ser o seu público. Isso aí a gente tá tratando em outro vídeo, que eu tô falando só de conteúdo, tá? Então, é um dia só para planejar o conteúdo. O que é planejar o conteúdo? É pensar no tema do vídeo, pensar os tópicos que você vai falar dentro daquele tema. Se você tiver tempo, você vai pensar também nos títulos já desse vídeo, mas se não, vamos pensar só no conteúdo, no grosso, tá bom? Então, fazer isso para vários dias de gravação. Então, vamos supor que você queira gravar 2 vídeos por semana. Isso vai dar aí uma média de 8 vídeos, 10 vídeos, 8 vídeos. Vamos colocar 8. 8 vídeos. Você vai sentar um dia e você vai só planejar os roteiros desses vídeos, desses 8 vídeos. Você pode utilizar e deve utilizar, né, a ferramenta de chat ali, né, as ferramentas de inteligência artificial para te ajudar, né, a pensar num esqueleto. Eu tenho vídeo aqui no canal também te mostrando como fazer isso, porque a gente tem que usar a inteligência artificial ao nosso favor, vocês concordam? Se a gente tem a ferramenta aí gratuita para todo mundo usar, por que a gente não vai usar? Você não pode transferir a responsabilidade de pensar para a inteligência artificial, porque ela não tem essa capacidade de ser você, com a sua essência. Mas ela pode sim te ajudar a estruturar um esqueleto para você preencher com a sua essência ali o roteiro, tá bom? Então, primeiro tópico é esse. Um dia só para planejar os conteúdos, beleza? Segundo dia, eu vou gravar os vídeos. Então, gente, se eu só tenho domingo para trabalhar, é no domingo que eu vou produzir, concordam? Então, um domingo eu tirei e só fiz o planejamento. No outro domingo eu vou só gravar os vídeos. Só gravar os vídeos. Porque eu já tenho todos os roteiros que eu planejei no domingo anterior. Então, eu vou gravar todos os vídeos. E se eu conseguir, editar tudo no mesmo dia. Por quê? Um conceito que eu sempre trago. Galera, quem está começando não tem que se apegar à edição complexa. Não existe isso para quem está começando, a não ser quem já começa com uma estrutura de equipe fora do normal, né? Então, assim, eu já trabalhei com pessoas que já começou com estrutura, já tinha eu que era estrategista de conteúdo, e fazia o gerenciamento das redes, já tinha um editor de vídeo, já tinha o designer, né? Então é outra estrutura. Agora, pra gente, pessoas comuns que queremos começar nosso conteúdo, a gente começa no simples. O que é uma edição simples, galera? É isso aqui que eu tô fazendo no canal. Eu não tô criando vídeo super cheio de firula, porque eu quero que vocês vejam que o simples funciona. Você vai olhar nos meus vídeos, vai assistir os meus vídeos agora e vai começar a analisar. O que tem de edição no canal dela? Então vamos lá. Edição simples. Corte, início, final, tá bom? Corte de pausas no meio do vídeo ali que você precisou dar para respirar, ou para você olhar no seu roteiro que tá te dando suporte, né? Às vezes um espirro que deu, enfim, essas pausas simples, ok? Então, isso são cortes simples de edição. E ali, se você tiver uma ferramenta de edição legal ali, eu tossindo aqui, uma ferramenta de edição mais legalzinha, aí você vai tirar um ruído, você vai dar uma melhorada na claridade, mas coisas simples, que você não precisa ser um especialista de edição de vídeo para fazer. É assim que a gente começa, gente. Não tem segredo. Você não precisa fazer um curso de edição de vídeo, um curso de design, um curso de copyright, não precisa. Você precisa ir lá e fazer. E lógico, tem algumas estratégias, né? Quando se trata de YouTube,
algumas estratégias aqui dentro do YouTube para você se comunicar com a ferramenta, né? Para que ele entenda o que é o seu conteúdo, para ter mais clareza para quem que vai entregar os seus vídeos. Mas é isso, simples assim. Em breve quero trazer aqui no canal um projeto muito legal. Eu não vou falar o que é porque eu quero que dê certo, mas eu quero mostrar para vocês na prática como que funciona isso que eu tô falando para vocês, né? Como que funciona? E eu quero trazer outras pessoas aqui para participarem, para que vocês entendam isso que eu tô falando. Porém, eu criei o compromisso de fazer o meu canal do jeito que eu estou falando para vocês. Porque eu não quero ser a pessoa que fala, faça isso e fazer algo totalmente diferente. Não, eu vou criar aqui o meu canal, poderia ter mais firulas, né? Mais coisas, incorporar mais coisas, mas eu vou fazer o meu canal, eu quero que seja exatamente do jeito que eu proponho para vocês, porque eu sei que funciona, galera, eu sei que funciona. Então, assim, você não precisa ser um mestre em criação de conteúdo, você não precisa ser o mestre em edição de vídeo ou em design para você conseguir fazer acontecer e mudar alguma coisa na sua realidade, mudar alguma coisa na sua vida, né? Principalmente o YouTube, que é meu queridinho, né? No YouTube ele te dá possibilidades para você conseguir transformar a sua realidade. E ele não tem distinção se é para o rico, se é para o pobre, se é para o mais simples, se é para o mais elaborado, não. Todo mundo tem a mesma oportunidade, né, de ser avaliado ali pela inteligência do algoritmo e conseguir conectar e conseguir criar comunidades e conseguir monetizar canais. É incrível, gente. Todo mundo tem acesso a isso hoje. Então, quando a galera fala, né, aquela famigerada frase, se você tem um celular e você não tá ganhando dinheiro, você tá perdendo tempo. É por isso, é disso que eu tô falando. De maneira simples, você consegue fazer alguma renda na sua casa. É óbvio que você precisa ter coragem para comunicar. Durante muito tempo, eu fui a pessoa só do bastidor. E eu tava feliz assim, né? E nem me imaginava colocando a cara aqui na câmera e conversando assim. Imagina, nossa, isso nem era uma hipótese. E hoje é, porque eu escutei há muito tempo atrás que quando você tem um conhecimento que é importante e você guarda ele só para você, isso é uma forma de egoísmo também, né? Então, se eu tenho esse conhecimento e eu sei que eu posso ajudar outras pessoas com esse conhecimento, eu preciso criar coragem para fazer isso acontecer. E é isso que eu tô fazendo aqui. Ai, mas o seu jeito de falar não é legal. Paciência. Ai, você não sei o que se balança. São historinhas que eu fico contando na minha cabeça, gente. Porque apesar de eu ter experiência de orientar, inclusive, outras pessoas para fazer, de como fazer, quando sou eu aqui do outro lado, a minha mente me conta um monte de lorota, né? E a gente tem que ter uma mentalidade forte, um propósito forte do que a gente está fazendo e o porquê a gente está fazendo, para a gente não se sabotar, né? E desistir no meio do caminho. E eu não sou diferente de ninguém, eu passo por isso também. Apesar de ter o conhecimento e ter visto vidas sendo transformadas a partir da internet. E é isso, gente. Todo mundo tá passando os mesmos desafios, né? Bom, gente, eu vou finalizar por aqui, mas eu posso resumir aqui para vocês uma coisa, uma mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é: você não precisa de mais tempo. Você precisa planejar direito o seu tempo, o tempo que você já tem. E o segundo ponto é, você precisa simplificar de maneira que isso não seja algo sofrido, né? Então não coloque sua régua lá em cima. Olhe a sua realidade, veja onde você está. E aí sim você vai ajustar a sua régua na onde você está. Porque nós temos o hábito de nos comparar com aquelas pessoas que a gente já acompanha. E às vezes essa pessoa já
tá 10 anos criando conteúdo, gente. Lá no início, vocês acham que essas pessoas eram desse jeito? Claro que não, gente. Todo mundo tem ali o começo, né? Todo mundo tem o seu começo. E é exatamente onde a gente tá agora. Vocês têm que pensar, pô, no meu começo, o que eu consigo? Qual é o melhor que eu posso fazer? Tem aquela frase do Mário Sérgio Cortella, acho que é isso o nome dele, que ele fala: faça o melhor que você pode com o recurso que você tem hoje, enquanto você não pode fazer melhor ainda. Ele disse que essa frase não é dele, é de um outro autor que ele leu, mas eu não vou lembrar o nome do outro, mas ele que se popularizou com essa frase, então ele que segura o rojão. Um beijo para vocês. Eu sou a Erika Barreto. Se inscreve aqui no meu canal, dá o seu curtir se você gostou. E me fala aí no vídeo, gente, se isso que eu falei, você se identificou. Você se identificou com isso? Eu tenho certeza que sim, porque essa é uma dor de muitas pessoas que têm esse desejo no coração. No próximo vídeo a gente se vê. Fica com Deus.